Todos nesta manhã feliz, né? De sol já a pino, né? O sol hoje está convidando a um calorzinho o dia todo. Mas que seja um bom dia para todos nós, um dia de muito aprendizado, mas também de experiências emocionais bastante positivas dentro das nossas vivências aqui na Terra. Lembrando o que sempre nos ensinam os Espíritos Venerandos, que o mais importante para nós é conseguirmos ter uma plenitude nos nossos sentimentos de maneira a que as nossas relações humanas sejam as melhores possíveis. Que nós não vai nos adiantar nada termos conquistado muitas coisas aqui na Terra e termos deixado a relação humana para trás, né? Diz a Joana de Ângeles que se nós tivermos ganho tudo no campo material, atingirmos todos os títulos que a gente queria conquistar e não conseguirmos equacionar aí as nossas necessidades com o semelhante, nós teremos deixado para trás a maior parte. Então, que nós possamos nos preparar para estarmos bem, e estando bem, relacionarmos bem também com nossos irmãos, com as pessoas. Né? Lembrando sempre que nós não dependemos dos outros para sermos felizes, mas de tudo aquilo que nós construímos dentro de nós. É isso que nos traz a felicidade. Porque os homens mais felizes da humanidade não tinham nada, absolutamente nada. Os homens mais felizes. As criaturas que tiveram mais êxito e realizaram as obras que marcaram a história da humanidade praticamente não tinham nada. Aparentemente, né? Exteriormente falando. Mas eram gigantes por dentro. Por fora pequenos, por dentro eram verdadeiros gigantes. Tinham o que a gente às vezes não tem e que a gente muitas vezes tomba diante das provas, né? Porque nos falta a resistência moral, que é o que a gente ainda não tem. Então, a Joana de Ângeles, nós estamos acompanhando Autodescobrimento, uma busca interior, que é uma obra que nos ajuda aí nas reflexões, para a gente ir conversando um pouco sobre nós mesmos e irmos entendendo a nossa natureza, quem somos, como é que nós nos comportamos aqui no mundo das formas, que é muito importante. Então essa é uma necessidade urgente. Então ainda estamos falando do capítulo sobre a busca da unidade, né? Então estávamos falando aí que o processo de crescimento, né, o aprimoramento para as realidades melhores nosso, é como um parto, né? A Joana falava, gera aflição no começo, mas favorece a vida melhor depois. Resumidamente, falando do que nós já tínhamos conversado, né? Toda mudança é dolorosa, é difícil. Por quê? Porque as primeiras resistências da nossa mudança, nós encontramos elas dentro de nós, não é fora da gente. São os hábitos arraigados, né? Aquelas ideias preconcebidas, sentimentos que nós trazemos aí e já viemos arrastando ele há muitas e muitas vidas, que são tendências que puxam-nos violentamente para determinado lado, quando a gente vê, já está fazendo. Né? Então a gente tem que mudar esse comportamento automático que nós temos interiormente falando. Tem que mudar. Esse automatismo que tem em nós precisa ser mudado, precisa passar para o nosso controle. Enquanto isso não acontecer, nós apenas repetiremos situações que vão se somando àquelas que já nos trouxeram tantos dissabores, né? Por isso que até em palestra a gente já colocou, né? A pessoa, depois de um ato cometido, a pessoa fala assim, mas eu não queria ter dito isso. Eu não queria ter falado isso, ter feito isso, né? Tanto queria que fez, né? Se não quisesse, não teria feito. Acontece que o querer, ele precisa estar sob o nosso controle e não ser automático. O querer precisa ser consciente e não inconsciente. Porque tudo que nós fazemos, fazemos porque queremos. Podemos não ter consciência desse querer, mas fazemos porque queremos. A gente quer fazer o que faz. O problema é que às vezes não tem consciência disso, porque está no automatismo, nós estamos nos hábitos automáticos. Viemos arrastando ao longo de muitas vidas aqueles hábitos e eles se automatizaram. Então hoje a gente age e só vai perceber que agiu depois que fez. Aí falei, eu não queria ter feito isso. Isso não é verdade. Tanto queria que fizemos. Quem não quer não faz. O querer é um atributo muito próprio da criatura que comete os seus atos, né? Então, a única diferença é que pode ser consciente ou não esse querer. Se ele está no automatismo, ele é inconsciente. Se ele está aqui ainda e é percebido por nós, então ele é consciente, né? Inconsciente ou consciente.
Então, dando sequência a esse pensamento, né, a Joana então vai colocando aqui para nós que nós somos constituídos de trilhões de células, falando fisicamente, né, onde o nosso espírito, onde nós como espírito nos instalamos quando nascemos, em um corpo cheio de órgãos, que é um verdadeiro universo, né? Cada pessoa, fisicamente e espiritualmente, é um universo que o outro não tem acesso. Nós nunca vamos entender os outros, essa é uma grande ilusão da gente. Ah, um dia eu ainda vou entender a sua cabeça. Pode desistir, não vai entender. Um dia eu ainda te entendo. Entende não, pode esquecer. Nós não vamos entender os outros. Por quê? Porque nós também não nos entendemos. Nós não nos conhecemos na totalidade. Nem na totalidade que diz respeito às vidas passadas, que está na nossa inconsciência. Nós só temos acesso aos efeitos do que nós somos e fizemos. E também não temos consciência do todo que somos também. Porque faltam-nos percepções ainda mais aguçadas, mais elevadas, para a gente compreender um pouco esse universo que somos. Nós não compreendemos muita coisa de nós. Sabemos o que a ciência nos ensina, o que a psicologia tenta dizer, o que a psiquiatria, o que as ciências da mente tentam mostrar, mas isso aí é um fragmento, é uma vírgula dentro de uma frase toda do que somos. Mas não temos. E a frase mais antiga de que se encontra por todas as filosofias é aquela que inclusive está no Livro dos Espíritos e que o próprio Jesus também respondeu e os Espíritos de verdade responderam no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. O grande segredo da felicidade, da evolução emocional e moral nossa é justamente conhecer-se a si mesmo. E é uma coisa que para nós ainda é bastante complexa, porque nós não nos conhecemos. E a gente quer conhecer o outro, né? E acha que sabe tudo do outro, né? Eu sei tudo, eu sei, né? Eu vi um amigo dizer para o outro assim, eu conheço você como a palma da minha mão. Bom, como a palma da mão acho que dá para conhecer, porque é bem pequena, né? Então um espacinho, com a palma da mão acho que dá. Mas conhecer a pessoa verdadeiramente, na sua totalidade, nós não conhecemos. Por isso é que nunca devemos. A Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim, do ser humano, das pessoas, você pode esperar qualquer coisa, inclusive de você mesmo, porque a gente não se conhece. Então você pode esperar dos outros qualquer coisa, inclusive de si mesmo. Quantas vezes a gente tem reações que jamais a gente imaginaria que ia ter? Ou desemboca num determinado comportamento que nós jamais imaginaríamos que passaríamos por ali, por aquela situação. Só antes de dar a palavra para o doutor, eu conheci uma pessoa que a esposa dele me disse, ela já era velhinha e nós tínhamos muita amizade, e ela me disse que o marido, quando eles se casaram, ele era uma pessoa avessa a qualquer tipo de vício, qualquer tipo de jogo, qualquer coisa que levasse, inclusive que ele era meio sovina, qualquer coisa que gastasse dinheiro, ele era muito avesso a isso. Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa que falasse que ia gastar um dinheirinho, ele já arrepiava. Então ela falou assim, olha, e vivemos vários anos da nossa vida desse jeito. Quando um belo dia, mudou-se para a cidade uma determinada pessoa e ele ficou amigo desse senhor. E o senhor era um jogador inveterado de cartas. O cara um dia convidou ele para ir assistir um carteado desses aí. Para assistir, e ele foi. Como espectador, porque ele falou para o amigo assim, eu não gosto dessas coisas. Mas eu não gosto dessas coisas porque, né, é o dinheiro, tinha que dar o dinheiro. Então, não gosto dessas coisas não. E foi lá. Ela disse que a partir daquele dia, ele acabou com quase tudo o que eles tinham. No primeiro dia, ele simplesmente apaixonou-se por aquilo, sentou com os amigos e olha, minha filha, até quase desencarnar, perto de desencarnar, velhinho já, tinha que vigiar ele porque ele catava dinheiro, roubava o dinheirinho da casa e ia lá jogar, acabou com metade do que eles tinham jogando. Nós nos conhecemos? Não conhecemos. Não tem um ditado popular que fala que a ocasião faz o ladrão? Não é muito verdade não, mas em algumas coisas é. Ou seja, nós não sabemos quem somos. Então, expostos às vezes a determinadas coisas, nós podemos facilmente tombar naquela direção sem saber que tínhamos aquela tendência na alma. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos de que passado nós viemos. Mas todo esse passado está onde? Está aqui, dentro de nós. E pode ser despertado a qualquer momento. Porque nós somos a Joana fala, nós somos um universo em todos os sentidos.
tudo que nós encontramos no universo inteiro tem um pouco dentro de nós. Tem um pouco dentro de nós. A mesma lei que Deus usou para construir tudo que existe em toda parte, no universo inteiro, usou para também nos construir, nos elaborar. Somos parte dessa unidade toda, né? Então não nos conhecemos. A vida é justamente para a gente fazer isso, para a gente se descobrir e conhecendo. Por isso, lá no templo de Delfos, estava escrito lá bem na entrada, né? Conhece-te a ti mesmo, porque só assim você vai ter condições de coordenar a sua própria vida, de dar uma destinação mais apropriada ao seu caminho, descobrindo onde estão as tendências para trabalhar, para erradicá-las, né? Para poder trabalhar no sentido de mudar essas tendências negativas, porque elas estão na nossa natureza, dormindo. E nós não fazemos determinadas coisas, está no Evangelho segundo o Espiritismo também, porque pode ser que nós não vamos ter contato com algumas coisas nessa vida. A gente foi retirado de um cenário existencial, de um outro país, de um lugar distante onde nós já vivemos, colocado num outro onde não tem aquele tipo de experiência. Para quê? Para a gente se fortalecer longe daquelas experiências e aí tornar-se mais senhor da própria vontade. Um dia voltaremos para lá, para poder reencarnar no meio daquela situação, daquele cenário que nós já vivemos e nos perdemos, para podermos consertar o que a gente quebrou, que estragou, reconquistarmos pessoas e devolvermos aquilo que porventura a gente tenha tirado. Mas para isso, às vezes, Deus nos tira de um cenário e põe no outro, né? Tira lá dos palácios da Europa e coloca a gente aqui numa vida simples, desprovida de qualquer tipo de regalias, tendo que trabalhar para viver, tendo que se esforçar, tendo que lutar para estudar, para fazer alguma coisa. E nem em sonho, às vezes em sonho sim, mas nem não faz ideia de onde nós saímos. São cenários diferentes, mas pega a gente e dá um cargo um pouquinho mais elevado aqui mesmo, no lugar que a gente está, para ver o que a gente faz. Não é? Diz que tem gente que se você der um tijolo para a pessoa subir nele, pronto. Subiu no tijolo, acabou. Muda completamente, já não conhece mais ninguém, todo mundo está abaixo dele, já manda, já desmanda, já pisa, como diz o caipira, já esguela o outro, né? Cata pelo pescoço e só tem um tijolo. Ele subiu num tijolo. Não é muita coisa. Dê-lhe poder, né? Dá-lhe o poder, né? Dá-lhe o dinheiro. Então nós não sabemos quem somos. Então a Joana fala que nós somos trilhões de células, habitamos esses trilhões de células para que a gente possa ter, nesse momento existencial que nós estamos, aqui onde estamos, fazemos a nossa caminhada na direção de ir se descobrindo para ir se melhorando, ir corrigindo as falhas. Só que como a maioria dos nossos conteúdos são inconscientes, o que é que nós temos que fazer para mudar o que nós não conhecemos? Nós temos que atender a um convite do Cristo. Só um convite. Toda a lei de Jesus se resume em um único ensinamento. Só um ensinamento. Amai-vos uns aos outros. Né? Não é brigai-vos uns aos outros, né? É amai-vos. Né? Não é destruir-vos uns aos outros, é amai-vos. A prática do amor incontestavelmente altera essa natureza desconhecida que nós temos. Altera. Nós simplesmente modificamos o nosso jeito de pensar e sentir sem saber. Um exemplo muito simples. Quando você faz uma visita ao pé da cama de uma pessoa que está acamada, que não pode sair do leito, e vai lá dar um apoio para ela, um apoio moral, um apoio material, o que for que seja necessário. Você naquele momento está fazendo um questionamento inconsciente. Sem perceber, toda a sua essência está sendo trabalhada naquele momento da sua visita. Você está vendo a indigência, a fraqueza, a limitação que todos nós somos e que todos nós podemos experimentar. E está avaliando o quanto está bem. Nesse momento a rebeldia diminui, as exigências diminuem e a gente vai perceber que a gente é feliz e não sabe. E tem uma série, né? E sem contar isso, a própria atmosfera do bem faz bem. Ou seja, quando você faz um bem de alguma maneira, a caridade em qualquer sentido,
que seja do pão, do dinheiro, da visita, porque Jesus falou, o que derdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazeis. O que nós fazemos? Nós entramos na atmosfera do Cristo quando fazemos alguma coisa, por menor que ela seja. É como não, isso acontece. Nós sintonizamos naquele momento com o próprio Mestre. E essa atmosfera que paira sobre nós naquele instante que nós estamos trabalhando no bem, altera significativamente os nossos valores, modifica. O contato com Jesus diretamente muda os nossos valores. Diz a Amélia Rodrigues, a grande poetisa do Evangelho, que escreve várias obras pelo Divaldo Franco, o espírito Amélia Rodrigues, ela diz assim que aqueles que olharam Jesus nos olhos nunca mais o esqueceram. E aqueles que tiveram contato com Jesus modificaram suas vidas. Mas falar, mas Jesus já foi embora, então faz tanto tempo, e nós então? E agora? Se não temos Ele aqui para a gente poder ter contato com Ele. Mas quando fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, ou seja, quer ter contato com Jesus? Tem que procurá-lo. Tem que ir na direção dele. E onde ele está? Está na prática do bem, na vivência do amor. Ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Atendendo ao amor como ele nos ensinou, nós nos impregnamos dele, dos recursos dele, e nos modificamos sensivelmente. Aí sim, tudo aquilo que nós desconhecemos de nós mesmos vai sendo modificado, vai sendo alterado. E é muito comum, já falei e falo isso muitas vezes, porque isso é uma realidade, né? A gente se percebe depois de um tempo diferente. Você fala assim, nossa, mas hoje eu estou bem diferente do que eu era. Eu não sou mais aquela mesma pessoa, né? Ou quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fala assim, né? Se fosse em outro tempo, né? Se fosse em outro tempo, eu teria reagido diferente. Mas acho que eu estou ficando mole, acho que eu estou ficando fraco. Agora que a gente está ficando forte. Não forte, entendeu? Fracos somos quando reagimos, né? Fracos somos quando a gente briga, quando a gente vai para cima do outro, quando a gente quer destruir os outros, quando a gente quer tirar satisfação, né? Acha que tem que defender a honra, né? Uma mulher chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu briguei com a minha amiga. O Chico, nossa, minha irmã, mas você fez isso? Fiz. Falei um monte de desaforo para ela. Mas por quê? Ah, eu sou espírita, mas não sou de ferro. Eu sou cristão, mas não sou de ferro. Mas o que foi que você fez? Ah, ela falou um monte de coisa para mim, eu tinha que defender a minha honra. Pergunta aí pro Emmanuel, se não é verdade. E o Chico já estava ouvindo o Emmanuel há um bom tempo ali do lado, né? O Emmanuel falou assim para o Chico, fala para ela, Chico, que o cristão não tem honra, o cristão tem amor. E o Chico falou isso para ela. A mulher ficou inquieta e foi embora, né? Colocou todas as coisas no embornal de novo e ó, foi embora. Então a gente acha que tem que se defender, acha que tem que brigar com os outros, acha que tem que tirar satisfação, né? Pode levar desaforo para casa. Não pode levar desaforo para casa, mas isso não é verdade. Ninguém leva desaforo para casa, só leva se quiser levar. Os desaforos que alguém te falar, fica com ele. Não leva para casa. Por que leva? Porque a gente se magoa, a gente se ressente, a gente movimenta o que nós temos de pior no momento do confronto com a outra pessoa. Como nós movimentamos o que temos de pior em nós, nós levamos tudo aquilo de ruim com a gente para casa. E outra, dizer desaforos aos outros não muda a realidade nossa. Já falei isso para vocês, falo de novo. A pessoa diz assim, mas se eu não me defender, se eu não falar nada, eu vou me envenenar. Porque eu vou ficar com aquele negócio dentro de mim e eu vou ficar doente, eu vou me envenenar. E um dia Maria Dolores me disse, mas para você se defender à altura que deseja, você tem que se inflamar também. Ninguém fala por outro, você não vale nada, viu, meu queridinho? Viu? Nossa, como você é ruinzinho, como você é malzinho. É isso que a gente faz? Não, a gente fica vermelho, roxo, verde e vomita sobre o outro tudo aquilo que a gente tem de ruim. Então, para poder se defender, você tem que se irar também. Ao irar, se fez o quê? Se envenenou. Não tem jeito de você revidar sem se envenenar. Aí o que Jesus falou assim, a respeito daqueles que agem como os outros agem? Os fariseus não se cumprimentam? Eles também não fazem o bem um para os outros? Eles também não se abraçam? Se você não é diferente dele, como que você vale mais que ele? Para que eu possa valer mais do que o ofensor, para a minha própria consciência, eu não posso revidar. Poder posso, eu não devo, né? Não devo revidar. Porque o revide vai me colocar na condição de envenenado tanto quanto aquele que me fez o mal. Então nós somos um universo desconhecido, nós temos que buscar esse conhecimento. Pode falar, doutor, acho que eu tirei a sua...
seu raciocínio. Vou voltar lá atrás. Você já tem até respondido para essa final, parece que é por isso mesmo que mas parece que uma das questões foi respondida. É sobre o querer automático. Você já falou várias vezes sobre isso. Você fez porque quis. Não é eu fiz sem querer, isso não existe. Não, né? Não existe. Então, agora caiu a ficha, porque tem um querer automático que vem de outras vivências, de hábitos, de assimilações de outras vivências que geraram essa forma de comportar, que é de reagir intempestivamente ou agressivamente. Né? E a outra maneira é o querer consciente, onde você analisa antes e, norteado pelo ensino de Jesus, você reage corretamente, né? Com benevolência, com tolerância, enfim. Então, mas essa transição, ou melhor dizendo, a eliminação desse querer automático, porque ele tem que ser eliminado, né? Na verdade, ele precisa ser eliminado. Tá ali o amar e o Exatamente. Só que é muito complicado. É o que o doutor está falando que... Tem mais um. O que o doutor está falando que a eliminação do querer automático, né? Ela entre o querer automático e o querer consciente, né? É um limiar, é uma linha muito tênue, né? Mas que ela é eliminada realmente com o conceito do Cristo de amai-vos uns aos outros. À medida que a gente passa verdadeiramente a amar, a gente vai corrigindo os automatismos, porque vai se tornando uma outra pessoa, né? Você vai deixando de ser aquela pessoa e vai sendo uma pessoa melhor. Nesse novo comportamento emocional, você não reage mais como reagia. É um processo natural, né? Então a gente vai mudando simplesmente o jeito, quem é. A gente vai alterando esse conteúdo, né, para melhor. E a outra colocação que você vai falar? A outra é que a gente é um universo e o outro é um universo. E que a gente não se entende assim mesmo, se autocompreende. Esse livro trata justamente do autodescobrimento desse caminho. E que a gente não vai entender nunca o outro. Não. Eu pergunto, há algum interesse em compreender o outro? Parece que a impressão que me dá é que realmente o interesse é em compreender a si mesmo. Isso. O outro pode fazer o que ele quiser, que é problema dele, né? O doutor falou assim, se há alguma necessidade de compreender o outro, realmente não há nenhum interesse, porque nós nunca seremos nada, ou teremos alguma coisa, ou iremos a algum lugar com o que é do outro, né? Sempre com o que nós somos. Então, o nosso crescimento espiritual, ele vai se dar com o autoentendimento, com a autoiluminação, e não com a iluminação do outro. Até mesmo aquela regra que os próprios pais usam com os filhos, né? Que eu quero o bem do meu filho, eu quero o melhor para o meu filho. A maioria das vezes, esse querer o melhor para o outro é para o nosso conforto, é porque se o filho se comportar bem, se a outra pessoa se comportar bem, se ela me tratar bem, é bom para mim. É bom viver num ambiente confortável, onde tudo está do jeito que eu quero que esteja. Mas, na verdade, nós não dependemos de nada disso para estarmos bem, porque as atitudes são de cada um. Na educação do filho, nós conduzimos, e ele vai se educando com o que nós vamos dando. E depois vai conduzir-se sozinho. E a despeito do que você possa fazer, ele vai fazer o que ele quiser. Não tem jeito. A gente não consegue entrar dentro do outro e alterar o mundo dele, né? Como também não conseguimos ainda entrar dentro do próprio nosso e alterar o nosso. Mas esse é interessante. Só que esse é o que nos interessa. Entrarmos, viajarmos, né, para dentro para alterarmos o nosso. E essa ideia é muito antiga. O Francisco de Assis, numa mensagem lindíssima numa obra dele, ele fala assim, o Francisco de Assis fala assim, quando faço a minha viagem interior, quanto mais avanço o comboio, mais eu me enterneço com a beleza das paisagens. Ou seja, Francisco havia aprendido na sua grandeza que mesmo as partes queimadas e feias da sua natureza, as terras queimadas e as coisas que ele havia danificado, eram belezas incomensuráveis. Era um terreno íntimo que ele tinha que transformar. E ele não se chocava com isso, né? Porque tem pessoas também que depois que descobrem um defeito, falam, tá vendo? Eu não valo nada. Aí eu não falei que eu não prestava. Aí eu não presto. Mas, né, Deus sabe disso, mas ele não está preocupado. Ele está preocupado com o que eu quero ser. Né? Tá vendo, Senhor? Eu não valho nada. Ele sabe. Né? Eu sou uma coisa. Ele sabe que a gente é uma coisa. Ele não se preocupa, mas Deus não está preocupado com isso. O que Ele quer? Que a gente seja melhor. Então tá bom, descobri que eu sou uma coisa. E o que eu vou fazer para deixar de ser uma coisa? Esse que importa. Ser uma coisa, o que tem? Cada coisa é o que é. Você chega lá com uma... Você chega lá
na marcenaria não, no negócio de ferragem, como é que chama? Serralheria, com uma roda, daquelas rodas dentadas, todas, ou na tornearia, né? Todas gastas. Aí chega e mostra pro cara lá e fala assim, olha, pro ferreiro fala assim, olha, as rodas estão desdentadas. E ele vai olhar e fala, nossa, as rodas estão desdentadas. Mas e daí? Estão desdentadas, mas o que você pretende fazer para arrumar os dentinhos dela de novo, para fazer ela ficar dentada outra vez? Isso é o que importa. Que ela está desdentada, todo mundo está vendo, o outro está vendo. Não adianta, né? Todo mundo sentar em volta da roda e começar a chorar, a roda não tem mais dente, a roda está desdentada. Vai adiantar alguma coisa? Mas é isso que a gente faz. A gente se coloca na posição de vítima quando é descoberto em erro, e aí faz o quê? Ou quando se descobre enganado, né? E aí prefere a autolamentação, porque crescer dá trabalho. Crescer dá trabalho. Porque se eu descobrir que eu tenho um defeito, eu vou ter que trabalhar para mudar esse defeito. E uma das coisas que faz com que eu mude os meus defeitos e altere o meu comportamento, primeiro é a reflexão, pensar que não é uma coisa correta, que eu preciso ser uma pessoa diferente para a minha própria felicidade, e outro, o que é que eu pretendo fazer para deixar de ser o que eu sou? Então, se eu sou mentiroso, qual é a próxima etapa que vai me mudar a questão da mentira? Falar a verdade, sob qualquer aspecto, sob qualquer pretexto, falar a verdade. A consequência da verdade é muito menor e muito mais prazerosa, mesmo que difícil no momento do enfrentamento, do que a da mentira. Porque a verdade hoje é verdade. Daqui a 1 milhão de anos, ela vai continuar sendo a verdade. É a mentira. É mentira hoje, daqui a 1 milhão de anos, é a mentira do mesmo jeito. E os seus efeitos vão, né? Exatamente. Nós temos que vencer o homem velho, né? E não é vencer os velhos, viu, gente? Não vamos sair por aí destruindo. O cara vai sair por aí, né? Mas vencer. Não é vencer os velhos, viu? Vão sair destruindo os velhinhos todos, porque, né? Olha, para vencer os velhos, então nós vamos destruir todos os velhinhos do mundo. Não esqueça, você vai ficar velho também. Então não pode. Não é esse velho aí, né? É o homem velho, né? O espírito envelhecido, mofo, cheio de telha de aranha, aqueles porões que nós não queremos mexer, onde estão os nossos defeitos, né? Onde estão a gente não quer mexer lá. Primeiro porque a hora que abre, só por Deus, o mau cheiro que sai dali, né? Cheiro de mofo, de coisa podre, estragada. Mas é assim. Nós somos almas em aperfeiçoamento. Estamos aprendendo. Né? Estamos aprendendo. Então vamos ver o que a Joana fala aqui. Então, em seguida, ela diz assim, então, que obedecendo ao imperativo das polaridades, ou seja, ser homem ou ser mulher, que se manifestam no mundo terreno, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio e a harmonia. Então o espírito reencarna, ora homem, ora mulher, de acordo com as suas necessidades. Então isso chama polaridade, porque a alma não tem sexo. A alma, em princípio, ela não é homem nem mulher. O espírito adquire polaridades, masculina e feminina, para reencarnar, de acordo com aquilo que ele precisa aprender, o que ele precisa aperfeiçoar. E isso vai criando nele o quê? As várias encarnações onde a gente vai voltando, em cada vida aprende alguma coisa, desenvolve outros sentimentos, nós vamos nos equilibrando, nos harmonizando com as leis divinas, com as leis da vida, consequentemente nos harmonizando conosco também. Os espíritos venerandos dizem que a experiência do amor é tão boa, que o dia que a gente tiver uma delas, nunca mais vai querer deixar de tê-las. Então, se por algum motivo a gente não se sente muito bem na vida, na existência, porque nós não tivemos nenhuma experiência real ainda em torno do amor. Porque o dia que nós tivermos essa experiência, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai deixar de querer fazer o bem, e vai suavizar-se. Um ato de amor, diz Pedro nas suas cartas, cobre uma multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? O que são os pecados? Os enganos nossos. Quando você ama, um ato de amor, um único, você deu um pedaço de pão a alguém com a intenção de querer ajudá-lo a matar a fome dele, de vê-lo feliz, de não querer ver ele perecer. Essa atitude tem na sua natureza um reflexo tão surpreendente, que a partir daquele momento você não é mais a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Um ato, Pedro fala nas suas cartas, um ato de amor. Imagine viver uma vida como muitos viveram,
como Chico Xavier viveu, como Francisco de Assis viveu, como Gandhi, como outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, os espíritos, não importa a religião, que até hoje praticam e praticaram o bem em toda parte. Você imagina viver uma vida inteira mergulhado nesse clima? Ele nunca mais vai querer fazer mal a ninguém, vai lutar para só fazer o bem, para ajudar os outros, porque o amor ele faz tão bem e dá tanto prazer, tanto bem-estar, que a pessoa nunca mais vai querer sentir outra coisa. Então, se a gente ainda não tem esses impulsos, é porque não tivemos nenhuma experiência real ainda em torno desse sentimento. Porque não tivemos ainda. Nós tivemos ensaios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Ensaios na direção desse sentimento a gente tem bastante. Mas o amor mesmo é aquele que se importa com a felicidade do outro, antes que a sua própria. Isso é amar. Quer o bem do outro antes de si mesmo. Isso é amor. Porque senão é troca. Senão é troca. Eu faço o bem esperando que alguém também faça para mim, né? E faço questão que todo mundo saiba o que eu estou fazendo. Então esse não é o bem desinteressado. Se não é o bem desinteressado, não existe aí ainda o conteúdo pleno do amor. Existem impulsos, existe já direcionamentos, mas o sentimento puro ainda não tem. Basta um ato, né? Já tem muitas histórias nas obras espíritas que nós conhecemos. Como a gente já ouviu daquele homem que passou e jogou, roubando lá, cometendo crime, tinha uma criança tiritando de frio, ele jogou a capa sobre essa criança e foi embora. Muitos anos mais tarde, já desencarnado no mundo espiritual, nas trevas, sofrendo horrores por conta dos crimes que ele cometeu na Terra, ele vê uma luzinha muito distante numa cabana, vai até lá, tem um senhorzinho lá, que fala que aquela luz é em benefício dele. E eles vão na direção, estou resumindo tudo, eles vão na direção daquela luz e encontram aqui na Terra um homem ajoelhado num oratório da sua religião, fazendo uma prece por aquele homem que havia jogado um manto sobre o seu corpo e salvado a sua vida, quando ele era criança ainda. A prece de uma pessoa, porque ninguém orou por ele, ninguém orava por ele, era um malfeitor. Acho que nem a mãe dele orava por ele, ninguém queria saber dele. Mas aquele menino nunca mais o esqueceu. Nunca mais o esqueceu. Quem faz deve esquecer. Porque ele perguntou para o senhor lá, para o velhinho da cabana, mas eu nunca fiz o bem, eu nunca fiz nada de bom nesse mundo. Quem que pode estar orando por mim? Então vamos descobrir, meu filho. Desceram e foram lá. Porque é assim mesmo, o bem tem que ser esquecido. Jesus falou que a tua mão direita não saiba o que deu à esquerda. Então a gente tem que esquecer. Mas só que quem recebe nunca esquece. Nunca mais esquece. E tem alguém que é muito importante que nunca esquece. Somos nós mesmos também, em essência, não em consciência. A alma se beneficia do bem que faz. Então ninguém faz caridade para ninguém. Na verdade, quando você dá alguma coisa, alguém está dando a si mesmo. Está dando a si mesmo. Está alterando o teu conteúdo espiritual, tornando-se uma pessoa melhor. Como é que a gente acha que essas pessoas boas da humanidade se tornaram boas? Porque um dia sentaram na cama, à noite falaram, meu Deus, amanhã eu quero amanhecer bom. Foi assim que eles conseguiram ser bons? Não. Praticando. A prática do bem muda, altera a essência, né? Altera o eixo existencial nosso. O que somos como espírito, altera-nos profundamente. E com o passar do tempo, esse amor vai tornando a pessoa incapaz de fazer qualquer coisa que não seja o bem. Incapaz. A pessoa vai se tornando incapaz de fazer o mal. Ela não consegue mais fazer o mal, de hipótese nenhuma. Mas para isso, nós temos que exercitar. Só o exercício, não há alternativa. Ficar no projeto nós já vemos há várias encarnações do projeto. A gente até acreditava no passado que dar dinheiro às instituições, que oferecer sacrifícios, orações simplesmente, né? Cumprir decretos, penitências, cumprir decretos religiosos, tudo isso já resolvia o problema. É tudo exterior. E estamos descobrindo a duras penas que não é o que nós fazemos por fora, né? Mas é como nós nos comportamos por dentro que altera o que somos. Então é a caridade, é o amor ao próximo, é a nossa vivência de cada dia. É isso que vai mudando quem somos. A gente pode adiar isso o quanto quiser. Nós somos eternos. Vamos reencarnar quantas vezes for necessário.
Só que, quanto mais nós adiarmos isso, quanto mais estaremos também adiando a nossa felicidade. E quantas criaturas, milhões de criaturas nesse mundo, encontram-se hoje em processos depressivos profundos. O processo depressivo é uma fuga. É ainda o espírito no processo da autolamentação. Errei, não valho nada, não presto, não sirvo para nada. Essa informação fica lá na inconsciência trabalhando, jogando o quê? Lixo para fora. Lixo, lixo, lixo. E alguém gosta de viver no meio do lixo? Experimente jogar lixo. Todos os restos de comida, de coisas que você produzir na sua casa, vai jogando dentro da casa mesmo. Não tira para fora não, vai jogando ali. Chega uma hora que fica insuportável viver ali dentro. É a depressão. É o espírito mergulhado na culpa, no processo da culpa, só acusando-se, sem propostas de modificação, sem propostas de crescimento. Quando o Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nas questões 900 para frente, ele fala sempre que nós devemos passar em revista todo dia as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Perguntar-se o que nós fizemos, se deixamos de fazer o bem, se fizemos o mal, se perdemos uma ocasião de ser útil, se tem alguma coisa que as pessoas têm que reclamar de nós, se estamos reclamando dos outros. Ele fala para a gente fazer essas perguntas todo dia quando a gente for dormir. E se tiver alguma coisa para retificar, faça a proposta para que no dia seguinte a gente comece a fazer essas retificações. E ele fala, façam perguntas a vós mesmos e não temais multiplicá-las. Pode perguntar bastante. No começo não vem nenhuma resposta, viu? No começo a gente pergunta, acho que está tudo bem. Né? Eu acho que eu estou ótimo. Eu pergunto, não descobri nada em mim. Vai perguntando para você ver, vai insistindo. É que o inconsciente demora um tempo para descobrir que o negócio é sério. A princípio ele acha que é brincadeira, ele deve falar assim, ele está com brincadeira. Acha? Está com brincadeira, acha que ele quer saber lá alguma coisa. E vai. Se você insiste, automaticamente você vai mergulhando no inconsciente e as respostas começam a aparecer. E aí tem dois caminhos. Ou a gente se aterroriza com elas e fecha a porta rapidamente, não quer mais saber, ou a gente deixa elas à mostra, entende que somos assim e que precisamos mudar. Não tem problema a gente descobrir que a gente é o que é. Só que a gente tem que mudar. Tem que fazer proposta de modificação. Descobrir-se o que é não há problema nenhum. Nossa, descobri que eu sou uma pessoa invejosa demais. O que é que tem? Você acha que é o único invejoso do mundo? Todos somos de algum jeito, todo mundo tem um tiquinho, aquilo que a gente olha, nossa, que carro bonito que você comprou, que você seja muito feliz com esse carro. Lá no fundo pensa, tomara que bata na primeira esquina. Ou que alguém pega um prego e aqui, né? Olha o carro do outro, olha o que fizeram com o meu carro novo, né? Olha o risco aqui que fizeram. Ah, que pena, né? Como tem gente maldosa nesse mundo. Mas no fundo, um prazerzinho, né? De ver o que o outro tem e eu não tenho danificado, né? Mas se fosse o meu, não pode. Vergonha, né? Então, isso é inveja. Os nossos defeitos, eles estão imiscuídos no nosso comportamento e a gente não percebe. Eles saem em pequenas doses homeopáticas em vários comportamentos e nós não notamos isso. Então, por isso, identificar uma mazela não tem problema. Sou invejoso? Então eu vou ter que mudar. Você sabe como é que combate a inveja? Alguém já ensinou para vocês uma regra para combater a inveja? Todo dia treinar É grego com aramaico aqui, viu? Gratidão. Todo dia, ao levantar-se, você diz assim, muito obrigado, meu Deus, pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Muito obrigado. Muito obrigado pela família, pelo meu trabalho, pelo meu corpo, por tudo que eu tenho. Te agradeço imensamente. Muito obrigado. A gratidão, ela cria um clima de paz na alma tão grande, tão grande, tão grande, que o espírito acalma-se, perde aqueles anseios, aquelas necessidades quiméricas de ter o que os outros têm, de querer o que o outro não possui, de querer ir a algum lugar onde ele já não está. Isso não tem nada a ver com o idealismo. Tem que ter o ideal, mas não sofrer com isso. Querer ir a algum lugar não tem problema, não pode sofrer com isso, por não estar lá, né? Bom, como eu não posso ter o que eu quero ter, então eu faço da minha vida um martírio.
um sofrimento. Está vendo? Ó, eu sou uma pessoa desventurada. Por quê? Ah, porque eu não sou o presidente do Brasil. Queria tanto ser o presidente do Brasil, mas eu sou uma porcaria, eu sou um Zé Ninguém. Meu filho, seja um bom Zé Ninguém, que está bom demais. O problema é que nós não somos nem bom como Zé Ninguém. Esse é o problema. Né? E se botasse a gente na presidência, vai saber lá o que faria. Se não é bom com o Zé Ninguém, vai ser bom lá em cima na presidência. Então, a gente não pode... Você pode ter um idealismo, mas não pode sofrer por não estar onde gostaria de estar. Né? O homem grato ao que tem e como está é o homem pronto para ir a algum lugar. O homem não grato, reclamão, rebelde e ingrato não está pronto para sair do lugar. Não sai do lugar. Sabe o que a ingratidão faz com a gente? Trava a gente no lugar que a gente está. A benfeitora me ensinou isso uma vez. Você quer mudar de posição, meu filho? Faça o melhor que você puder pelo que está fazendo. Seja o melhor que você puder onde está. Aí você está autorizado pela vida a mudar de degrau. Quem não cumpriu a tarefa vai mudar para o outro que jeito. Se eu estou cuidando de uma coisa, com o olho no outro lugar, lá como é que faz? Eu não estou fazendo bem o serviço que eu estou fazendo aqui, mereço ir para lá? Não, o chefe vem, olha e fala assim, meu filho, está tudo mal feito, vai fazer de novo. Você tinha que lavar um negócio ali, ó, ficou umas sujeirinhas aí, vai lavar outra vez. Agora, se eu estou ali, né, vendo o meu zelo, a vida, percebendo o meu empenho, o que é a vida? Sou eu mesmo, os meus sentimentos sendo modificados. Mudei, não preciso mais estar aqui. Quem se aperfeiçoa pode ir para o passo seguinte. É assim que a vida faz conosco. Nós viemos à Terra para aperfeiçoar os sentimentos nossos. Aperfeiçoados, podemos dar o passo seguinte. Se não aperfeiçoamos, ficamos marcando passo. Ficamos no mesmo lugar. A vida nos trouxe aqui para mudar. Se não mudamos, não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. E se de alguma maneira fizermos alguma mutreta, como diz o caipira, né? Fizemos alguma coisa errada para irmos para onde a gente não devia, na verdade não fomos a lugar nenhum. O que vai acontecer? A vida vai nos devolver no lugar de onde nós saímos. Se não nessa encarnação, na próxima. Porque tarefa não concluída, tarefa adiada. Temos que concluí-la. Então a melhor coisa para nós treinarmos a humildade, treinarmos a nossa alegria de viver, com os sonhos de crescer, podemos ter os sonhos de crescer, mas tendo a alegria de viver, é a gratidão. A gratidão é um dos exercícios do amor. Só o homem que ama é grato, que ama a própria vida. A nossa vida é importante do jeito que ela está. Não tem nada errado. As pessoas com quem nós estamos, está tudo certo. A família, as pessoas que estão conosco, a condição social, está tudo certo. Não tem nada errado. Deus não se engana. Se existisse um lugar melhor do que esse onde nós estamos, Deus certamente teria colocado a gente lá, com toda certeza. Porque Deus não se engana. Se nós não estamos, é porque não é para ir. Por enquanto, nós temos que ficar onde estamos. Com ideais, sim. Eu idealizo determinadas coisas na minha vida, mas eu não vou viver com o pé na lua. Eu preciso ter os pés fincados na objetividade. Trabalhar bem o que eu estou trabalhando, fazer bem aquilo que eu estou fazendo. Parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, produziu mais 5, ganhou os 10. Porque aquele que tem será dado. O que ganhou 1 fez o quê? Enterrou. Veio o Senhor e falou assim, servo mau e preguiçoso, até o que te pareça ter vai ser tirado. Então se nós achamos que a nossa vida não presta, que os atributos que nós temos não estão bons, então até isso pode ser tirado. E o barraco que eu tenho hoje vai ser a rua de amanhã. Eu posso perambular pela vida sem ter um barraco para morar. Quantas criaturas desse mundo perambulam sem direito a um lugar para ficar? E curioso é que a pessoa não se acerta em lugar nenhum. Ela não consegue. Se você tentar colocar ele em algum lugar, ela não fica. Porque existe nela o quê? Ela perdeu os referenciais de lugar, de alguma coisa, porque ela não trabalhou isso na sua vida anterior. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente precisa valorizar muito o que tem, como está, com quem estamos, né? Pior do que as pessoas que nós temos do nosso lado é não tê-las. Olha a grandeza do pensamento espírita. Pior do que as pessoas que nós temos do nosso lado é não tê-las. Porque elas fazem parte da nossa história espiritual. São aqueles com quem nós temos que nos regenerar, são pessoas que nós temos que conquistar, são pessoas que nós temos que aprender a amar, somos pessoas que têm também que aprender a nos amar, porque são almas com quem nós já vivemos muitas vidas e trazemos uma história com elas. Agora é óbvio que trazemos uma história complicada, cheia de problemas, porque não somos perfeitos.
Então o relacionamento é difícil. Você olha para outra pessoa, você olha para ela, não sabe por quê, mas não vai com a cara dela. Mas aí é a tua mãe, é o teu pai, é o teu irmão, é o parente, é a pessoa do lado, tem que conviver. Vamos fazer o quê? Agora, esse fazer o quê já é um dos impositivos da vida para manter a gente junto. Então, aproveitar a vida que temos, com alegria, com determinação, para a gente poder crescer dentro dessa vida, com todos os equipamentos que ela nos deu para a nossa melhoria, é a grande sabedoria nossa. Nós temos que buscar isso, né? A gratidão, ser grato a essa vida que a gente tem, porque a gratidão dá para a gente o quê? O passaporte para mudar, para sair do lugar, senão a gente não sai. Primeira, pode falar. Então, como a gente propõe metas nessas mudanças, né, que a gente vai trabalhando, aí às vezes eu chego em casa e falo, nossa, a gente acha que eu vou comprar uma cartolina, ó, não fiz aquilo. Então, aí parece que eu não sei se é porque vai aflorando tudo, te dá um cansaço, isso é normal? É normal. Mudar cansa. Mudar cansa, mudar dá trabalho, mudar cansa. Uai, toda mudança, vai mudar de casa para você ver. Vai pegar, muda para a casa do lado, não precisa nem mudar muito longe da sua casa não. Muda da casa do lado, colado com a casa que você mora. Vai mudar para o lado de lá, para você ver o trabalho que dá. Você tem que desarrumar primeiro para arrumar depois, né? Porque as coisas estão no lugar errado agora. Naquela casa, as coisas não podem ser colocadas mais do jeito que estava na outra. Então você vai ter que reorganizar. Então reorganizar-se não é fácil. O senhor quer falar, doutor? Pode? Não, lá atrás. Só para dar uma pincelada, um esclarecimento mais amplo sobre as manifestações exteriores e as interiores. Porque, na verdade, o que se percebe, no nosso sentido bem budista, é a manifestação exterior. E quando é que eu sei que a manifestação é interior? Quando era exterior é fácil, mas quando ela é interior e quando ela é aproveitada, porque a exterior não é aproveitada. A nossa mudança, ela é subjetiva, né? Nós não temos consciência dela. Ela vai acontecendo naturalmente sem que a gente perceba. E as nossas atitudes são percebidas pelos outros. Quando a gente começa a mudar, são os outros que percebem. A gente não percebe, porque ela é subjetiva. Toda a ação tem uma repercussão íntima muito grande, alterando valores. Mas como é um processo que passa a fazer parte de nós, nós não percebemos que aquele comportamento que nós estamos dando é novo. Pode acontecer sim, dos mais ostensivos a gente perceber. Por exemplo, você reagir a um insulto de alguém, uma palavra menos digna de uma pessoa, você reagia rapidamente e de repente não reage naquele momento, então percebe isso. Mas a maioria das nossas mudanças nós não percebemos, porque elas alteram a nossa essência, alteram o nosso jeito de ser. Então, nós agimos naturalmente com um novo comportamento sem perceber que estamos agindo. Então, não é perceptível. É uma coisa, o progresso não é perceptível por aquele que progride. Isso é tão notório que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase assim: o homem bom não sabe que o é. O homem bom não sabe que o é. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele se transforma naquilo que ele criou para si mesmo, né? A nível de sentimento, de novo comportamento. Então, para ele, aquilo passa a ser um comportamento natural. E nem se dá conta de que no passado agia diferente. Exceto em alguns momentos muito ostensivos, né? Que a pessoa recebia de alguém mais direcionado, né? Que tinha hábito de você não tolerar aquela pessoa de jeito nenhum. Quando a pessoa abria a boca, você já soltava os cachorros nela tal, e percebe que não está fazendo isso. Mas, no geral, não percebe. O próprio espírito não percebe a sua mudança. Porque ele se torna a própria mudança. Ele se transforma na própria mudança. Então ele não percebe que mudou. E tem que ser assim, né? Para que a gente não... Senão seria orgulho, né? Se a gente fosse tomando ciência de cada mudança nossa, nós poderíamos entrar num processo de soberba. Não, eu não sou mais assim, né? Não sou daquela forma. E na verdade não é. O homem bom não sabe que eu é. Ele é bom. Se transforma e acabou. Né? Se torna bom. Pode falar. O doutor Benedito falou, a mudança exterior você explicou que é o que a gente não nota e as pessoas notam. Isso. Interiormente seria assim, a mudança, o que está aflorando em questão dos nossos sentimentos que a gente não tinha, de compaixão, de tentar
Dor, né? cenário, que tudo muda. Seria esse o caminho? É um dos caminhos. A espiritualidade presente está nos dizendo o seguinte, que você percebe que mudou por uma sensação de grande bem-estar. A pessoa que muda, experimenta em si mesma um grande bem-estar. Ela começa a se sentir muito bem. Ela percebe que aqueles pesares, que aquela dificuldade de caminhar na própria vida vai desaparecendo. Tudo vai ficando mais simples, ela perde a visão de complexidade, sabe? Tem gente que toda a vida é um negócio muito complexo. Tudo a pessoa tem uma visão ruim, tudo tem um problema, tudo mais aquele negócio, mais aquela coisa, mais aquele outro, a pessoa é cheia de mais. Então tudo vai ficando simples. Os problemas passam a ser apenas desafios. Só desafios que você tem que vencê-los. Mas você, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo à volta, experimenta um grande bem-estar. São aquelas pessoas que a gente encontra na vida, que muitas vezes desprovida até de cultura, de conhecimentos maiores, que até a gente tem e eles não têm, são pessoas suaves, que a gente quer ficar perto delas. Pessoas doces, que numa frase resume tudo que a gente não consegue falar em 2, 3 horas falando. Então são pessoas que experimentam na sua natureza um grande bem-estar. Então quando o bem está se consolidando em nós, você começa a experimentar bem-estar. Um bem-estar muito grande, sabe? Uma tranquilidade, uma paz, a despeito de qualquer desafio. Eu me lembro de um amigo meu em São José do Rio Preto, ele é cirurgião torácico. E ele disse que ele chegou a esse nível. Quando ele vai fazer uma cirurgia, ele se recolhe nas 12 horas que antecede, quando é possível isso, né? Quando a cirurgia é programada, e ele procura mergulhar, ele diz assim, ele tenta mergulhar nas razões de Deus para salvar a vida daquela pessoa. Então ele pergunta a Deus, o que eu tenho que fazer? Me envolva para que eu tenha toda a inspiração possível de auxiliá-lo na medida do que o Senhor achar que tem, não na minha pretensão de achar que eu tenho que salvá-lo. E ele diz que ao longo dos anos fazendo isso, quando ele tinha lá, que ele sabia que ele tinha que fazer uma cirurgia, ele ficava muito tenso, muito apreensivo. Ele sempre ficava apreensivo diante das cirurgias que ele tinha que fazer, porque eram cirurgias invasivas, né? Não é uma cirurgia que você vai tirar um negocinho aqui fora. Tinha que cortar, eram cirurgias invasivas. E ele ficava muito tenso. Ele disse que de uns anos para cá, seja o que for que ele tiver que fazer, ele experimenta uma calmaria muito grande. Ele vai, faz uma prece e sente um bem-estar muito grande. O que é isso? É alguém que, fazendo por amor, desejando realmente auxiliar o seu semelhante, né, desenvolveu o quê? A gratidão pelo que tem, pelo que faz, se colocou nas mãos de Deus e experimenta um bem-estar muito grande. Então ele vai, tranquilo, faz o que tem que fazer. E ele diz que os êxitos são muito grandes. Ele diz que hoje, a pessoa pode falar assim, mas é o tempo, né? De tanto fazer uma coisa, você adquire destreza no que faz. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Tem gente que faz uma coisa a vida inteira e continua fazendo mal feito. Continua fazendo mal feito. Não faz direito. Faz do mesmo jeito, né? É aquele cara que você chega a falar para ele assim, por favor, tem que fazer isso diferente, mas faz 30 anos que eu faço assim. Mas faz 30 anos que eu faço assim. Meu filho, mas faz 30 anos que você faz errado então. Porque o certo é assim. E ele te olha com o olho torto e fala assim, não é não. Não é não. Então, ou seja, é a pessoa que vai se entregando de maneira grata às oportunidades da vida e vai crescendo em sentimentos, né? Vai fazendo por amor, por sentimento e vai alterando esse conteúdo. Então ele não percebe que está mudando. A única coisa que a pessoa percebe é que ela está experimentando um grande bem-estar, um bem-estar infinito daquilo que está fazendo. Já não está mais fazendo cirurgia por dinheiro, né? Sim, por gratidão, por amor, pela profissão que lhe foi concedida a isso, né? Naturalmente, para sair da inconsciência para a lucidez, ocorre um choque. Então, a gente leva um choque. Inconscientes que somos das coisas, para a gente mudar, é um choque muito grande. Por quê? Porque nós temos que deixar a pessoa que a gente é para se tornar a pessoa que a gente precisa ser, né? Mas no começo fica o quê? Saudade do jeito que a gente vive.
Saudade. Nós temos saudade de viver do jeito que a gente é. Ai, que saudade do tempo que eu bebia um pouquinho. O cara deixa de beber, mas fica saudade do tempo que ele bebia, né? Ai, mas que, né, saudade do tempo que eu podia comer doce, que agora eu sou diabético, não posso comer doce de jeito nenhum, né? Essa é a pessoa que não se adaptou à mudança, não aceita a proposta nova da existência. Se a proposta é não comer doce, então é porque tem algum sentido para isso. A moléstia, a doença, nós vamos ver daqui a pouco, ela é o quê? Ela é uma proposta para o espírito mudar também. Alguma coisa não vai indo bem nele. Então, como não vai indo bem, o corpo acaba somatizando as impressões do espírito, né? O corpo somatiza as impressões que vêm da alma. Então, se alguma coisa no corpo não funciona bem, é porque tem alguma coisa na alma não funcionando bem, né? Quando não funcionamos bem como alma, como espírito, o corpo também não funciona bem. O corpo também registra as impressões. Então, a gente tem saudade daquilo que fazia, que tem dificuldade de aceitar o que deve fazer, comportamento novo, né? Nós somos vinculados ainda. Então, por isso que é difícil mudar. Nós temos que cortar esse vínculo com o passado. Não é cortar o passado está em nós, mas cortar o vínculo com os impulsos que vêm do passado. Mudando agora, tem que cortar, né? E às vezes a lei divina, como eu falei, tira até a gente do cenário para ajudar. Pega a gente daqui e faz a gente reencarnar aqui. Então aqui não tem aqueles mesmos estímulos negativos que tinha aqui. Aí aqui a gente reclama, que é voltar para lá. A nosso benefício, nós somos tirados do perigo, colocados num lugar mais confortável, embora desconfortavelmente instalados por fora, confortavelmente instalados por dentro. Porque aqui era ruim, era confortável do jeito que a gente queria, mas não era o melhor para a gente. Aqui é o melhor lugar. Então a vida, Deus até nos ajuda dessa maneira, mas nós não queremos. A gente quer ficar vinculado, continuar vinculado. E esse é o automatismo que nós temos que vencer. Mas esse tipo de automatismo, como o doutor falou e nós comentamos agora há pouco, nós não vencemos ele conscientemente. É a prática do bem, é o exercício do amor que vai alterando, né? Para a gente não se envenenar nas respostas. Então nós vamos nos alterando devagar. Sempre que eu me preocupo com o meu semelhante, sempre que... Tem aquela frase, né? Eu falo que tem as frases clássicas que nós usamos, mas só eu que tenho que perdoar? Só eu que tenho que fazer tudo sempre? Só eu que tenho que desculpar? Que bom que seja só eu. Que bom. Porque se sou eu que estou fazendo, eu estou mudando. O outro não quer fazer, é um problema dele. Mas eu que tenho que pedir desculpa sempre? Sabe o que faz a gente sentir diminuído quando pede desculpa? O nosso orgulho. Nosso orgulho. O que tem pedir desculpa? Não há problema nenhum. Se é para criar harmonia em volta de nós, vamos pedir desculpa. Isso não muda a situação do outro. É que a pessoa fala assim, é que se eu desculpar ele vai achar que ele tem razão. Orgulho de novo. Né? É que se eu compreender ele vai achar que está certo. Ué, deixa ele achar. O que tem? Não é importante para nós o que os outros acham, mas é importante o que nós achamos, o que nós sentimos. O que o outro acha é um problema dele. Se a gente compreender, se a gente perdoar, se a gente tolerar, se a gente ter paciência, é bom para nós. Nós crescemos com isso. Já, só para a gente encerrar, assisti um caso, como nós fazemos entrevista há muitos anos, então a gente tem vários casos que a gente acompanhou. Tem uma mãezinha que ela tinha um filho que era usuário de droga, mas usuário de droga pesada. E ela lutou, fez com unhas e dentes para salvar esse filho da droga. Depois ele acabou desencarnando em overdose. Mas as pessoas diziam, a culpada é a senhora, porque a senhora fica passando a mão na cabeça dele. A senhora passa a mão na cabeça dele. A senhora alimenta o vício dele. Gente, ninguém vai alimentar vício ninguém por continuar amando. Se fosse assim, Jesus não teria vindo à Terra. Para que ele veio aqui? Para que ele veio? Teria valido alguma coisa? Ele veio aqui. Crucificaram ele. O que teria adiantado então a vinda dele? Você acha que ele se preocupou se nós estávamos aprendendo naquele momento ou não, se a gente estava aceitando ou não, se a gente estava... Ele aceitou inclusive a cruz e lá na última hora, no momento final, ainda disse para Deus perdoar a gente. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, por que a gente não pode compreender o outro como ele é e continuar ajudando ele mesmo no engano dele?
mesmo que ele esteja enganado. Porque isso é um problema dele, não é um problema nosso. Não há prejuízo nenhum em continuar amando. Nenhum prejuízo. Há prejuízo em deixar de amar. Em deixar de amar. E essa mãe, com toda certeza, a despeito de qualquer coisa que o filho possa ter feito, e também contrariando todos aqueles à volta dela que desejavam que ela fizesse o contrário, ela tem a consciência tranquila e o coração leve, suave. Tem saudades, como ela me disse há pouco tempo. Ela tem muitas saudades do filho. Mas ela não sente remorso e nem sente dor de indiferença no coração por não ter feito nada por alguém que ela acreditava que merecia o amor dela. Isso é que nós precisamos aprender. Amar os outros como eles são não vai tirar nada de nós, nem acrescentar nada a eles, embora o nosso exemplo possa auxiliá-lo a mudar a sua vida também. Mas em nós vai acrescentar muita coisa. Porque quando nós aprendemos a aceitar os outros como eles são, nós também aprendemos a conviver com as nossas fraquezas. E temos muito mais força para mudar. Muito mais força. A pessoa que é rígida, dura, que só aponta o dedo, que só exige dos outros e que critica todo mundo, é alguém que também não se aceita como é. Fatalmente pode desembocar até no suicídio, porque não aceita quem é, não se aceita. E aí faz um rosário de lamentação a Deus pelas suas fraquezas, pelas suas dores. A maioria das coisas que nós buscamos nas orientações que nós pedimos são ainda estados de rebeldia íntima nossa. Nós sabemos exatamente o caminho que temos que fazer. O caminho de olhar para dentro, de mudar o comportamento, de mudar o sentimento a nosso benefício. Porque se nós perecermos por conta dos nossos vícios, dos nossos enganos, somos nós que teremos que recomeçar. E muitas vezes teremos que recomeçar distantes dos corações que temos hoje, que nos abrigam a alma. Podemos ter que reencarnar distante desses afetos. Olharmos um dia para um pai, para uma mãe, para os irmãos, para os filhos, e não os reconhecerem. Sabermos intimamente que eles são estranhos, porque perdemos o direito de caminhar entre os nossos afetos. Temos agora que conquistar outra vez, dando amor àqueles que são nossos desconhecidos, para que nós consigamos de novo a dimensão do verdadeiro amor e principalmente do alto amor. Assim, alma amiga e irmã, lembra-te do dia maravilhoso que o Criador nos oferece a cada dia, a cada momento. O sol se levanta radioso, brilhante, oferecendo-nos o calor da esperança através da natureza. Este mesmo calor que devemos também nós projetar sobre aqueles com quem convivemos e sobre a nossa própria vida. Mas, sobretudo, olharmos-nos profundamente para utilizarmos essa luz, para iluminarmos os recônditos escuros, onde nos encontramos escondidos, muito satisfeitos com os comportamentos equivocados que temos. Precisamos mudar urgentemente. Que seja um passo de cada vez, mas precisamos começar a amar. Preocuparmos-nos com nossos irmãos, porque o amor que damos aos outros gratuitamente, sem condicionar a nada, é o mesmo amor que irá nos transformar e nos fazer feliz. Que Jesus nos abençoe. Ele que deixou a mensagem do amor profundo, da doação da própria vida, possa nos estimular também a amarmos com todas as nossas forças, com o nosso entendimento. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.